Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo, 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Glória a Deus. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E Ziba disse ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhes-ei, pois, a terra, tu, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Até aqui, irmãos. Glória a Deus às alturas. É muito importante, irmãos e irmãs, é muito importante ler as Escrituras, diz a palavra, porque nela contém a vida. Nela contém, irmãos, os caminhos que o cristão, que o servo e a serva de Deus deve seguir por toda a nossa vida. Nós temos esse guia, nós temos, irmãos, esse desenho, a estrada a seguir, o caminho a seguir, o conselho que precisamos e até a correção que muitas vezes, por misericórdia, encontramos escritas nesses sagrados livros, através de uma parábola, através de uma ocorrência que houve em muitos séculos passados. Exemplos, irmãos, que o Senhor deixou para todos nós, para que cada um daqueles que por misericórdia estão indo em direção à eternidade,
irmãos, cada um possa se espelhar nesses exemplos, nesses modelos e em tantas situações. Por isso é que o Senhor deixou escrito, irmãos, e há um tempo, por graça e misericórdia de Deus, a humanidade foi privilegiada. Toda a humanidade foi privilegiada, recebeu um presente de Deus. Porque nos tempos primórdios, irmãos, no tempo dos apóstolos, no tempo daqueles santos homens do passado, não havia um livro chamado Bíblia. Não havia. Bíblia quer dizer uma coleção de livros. Pergunte aos meninos em casa, os estudantes, até o irmão e a irmã sabem bem disso. Quase toda a cidade, numa escola, em tantos estabelecimentos de ensino, tem a biblioteca, não é assim? E a Bíblia, irmãos, já é um livro sagrado, um livro divino, que muitas vezes falamos que é um livro atualizado, um dos livros mais atualizados que existe na face da terra, porque nele, irmãos, consta histórias, fatos, ocorrências do passado e do presente e também do futuro, porque muitas coisas que ainda não aconteceram estão escritas aqui, ou sempre, por através desses exemplos e desses fatos que ocorreram, sempre, irmãos, nós teremos uma direção a seguir. Nós temos inclusive um alerta para que nós não venhamos cair, os nossos pés não venham tropeçar em pedras. Se podemos evitar, irmãos, se podemos evitar, por que vamos insistir? Não é assim? Com exemplos que não deu resultado. Não foi possível ir por aquela estrada. O que é que o irmão faz quando vira uma rua assim e tem uma placa chamada Rua Sem Saída? Ali descreve, Rua Sem Saída. O irmão continua o seu percurso. Ainda falta muito tempo para chegar. O que é que o irmão faz? Desvia. A irmã desvia daquele lugar. Não é isso? Quando às vezes vamos por uma estrada e lá tem um alerta. Nos próximos quilômetros o desvio será pela direita ou pela esquerda, não é? Porque estão em obras. O irmão não segue. Este daqui são os alertas. Estas são as placas. Vamos à frente, paramos ou voltamos do lado. E há casos até, irmãos, que precisa ser voltado para de marcha ré para trás, não é? O importante é sabermos, irmãos, que quem está nos guiando, nos orientando, é aquele que ama as nossas almas, é aquele que zela pelas nossas almas, aquele que, como foi falado hoje até, aquele que tem os seus olhos sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Sendo assim, irmão, um passado muito bonito, com certeza muitos dos irmãos e das irmãs que tem esse hábito, esse costume, esse sentimento de ler a Bíblia, vai saber o que ocorreu com esse fato. Davi, Jonatas, Saul, no momento de uma aflição muito grande, de uma tristeza tão grande na vida de Davi, com certeza permitido por Deus, ele teve a infelicidade, irmãos, por causa das virtudes que Deus fez repousar sobre Davi, a coragem que ele teve de enfrentar desde menino aquele gigante Golias e tantas outras situações que ocorreram, irmãos, estão escritos aqui, registrados nesse santo livro. Ele teve, irmãos, a infelicidade de não receber, irmãos, a compreensão de Saul, um espírito estranho de ciúmes, de inveja. Por quê? Porque a irmandade, quando viram, aquele tempo, o povo, quando viu que Davi derrubou o gigante, o Golias, que desafiava muito o povo de Israel, então o povo gritava: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Isso, irmão, vem um ensinamento para todos nós. Muito cuidado. Lembra do que o apóstolo Paulo, quando chegou lá e viu aquela movimentação maravilhosa da manifestação do Espírito de Deus que repousava, irmãos, naquela localidade, não é? E o Senhor, por misericórdia, irmãos, manifestava os seus dons em Corinto. E quando ele chegou ali,
ele se deparou com um irmão que atendia o culto, lia a palavra com muita eloquência. A Irmandade gostava muito, não é? Havia uma grande multidão. Ocorre que os seus louvores, o sentimento no coração daquela Irmandade, havia então uma pequena escolha, para este ou para aquele. Isso, irmãos, nós precisamos entender, precisamos compreender, porque Paulo alertou, quando ele viu, ele era assim um homem doutrinador. Paulo tinha o dom. Os irmãos vejam lá em Coríntios, a respeito da diversificação de dons. E tem, irmãos, o Senhor tem derramado sobre a face da terra a diversificação de dons. Observe aquele irmão lá, que o Senhor se usa na palavra, seja um ancião, seja um cooperador jovens e menores. Observa, aquele irmão repousou sobre ele um dom excelente, de conselheiro. Aquele outro, com muita sabedoria, exorta a palavra. E as palavras que saem daquela boca entram dentro do nosso coração e mudam o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso parecer a respeito de uma situação que estamos passando ou que iremos passar ainda. Então há uma diversificação muito grande de dons. E isso é necessário, irmãos, que o povo de Deus compreenda. E não incline-se somente àquele irmão. Pode ser, irmãos, que venhamos trazer um ferimento, um sentimento para aquele outro lá. Então, irmãos, repousou o Senhor sobre Apolos um dom excelente. Mas quando chega Paulo, ele viu o sentimento da Irmandade, viu o que estava ocorrendo ali. E numa outra oportunidade, quando ele estava diante do povo, e depois que deixou escrito também, dizendo: irmãos, eu plantei, Paulo dizendo, Apolos regou, mas a Irmandade tinha que entender quem é que deu o crescimento. E ele disse: e Deus deu o crescimento. Porque sem o Senhor, irmão, sem o Senhor no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, nos nossos negócios materiais, na nossa vida material e espiritual, as nossas atitudes e as nossas ações, se não tiver o Senhor, irmãos, nós não somos nada. Somos frágeis humanos. Não é assim? Então, irmãos e irmãs, glória ao Senhor. Paulo, naquela preocupação, doutrinou o povo, ensinou o povo. Mas isso aconteceu lá, quando Davi, não é, tinha aquela conquista em favor de Israel. Deus o tomou. Porque ele mesmo, quando o gigante ia se aproximando dele, ele olhou para o gigante e disse: tu vens a mim com pau e pedra, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, diz a palavra: ao mandado do Eterno fugirá o rei do inferno. O irmão e a irmã que tem uma boa amizade com Deus vai se lembrar da amizade que Deus tinha com Moisés, seu servo. Olha que situação que aquele homem passou, com uma multidão, irmãos, glória ao Senhor, de pessoas que tinham recebido, na verdade, por fé, que eles haveriam de atravessar todas as dificuldades e ia herdar a terra prometida. Mas há obstáculo para aqueles irmãos que na verdade buscam alguma coisa melhor nesta graça. A sua vida é baseada na confirmação de Deus, na luz e na guia do Espírito Santo de Deus. Eles sofrem, diz a palavra, que os que piamente querem viver em Cristo sofrerão toda a perseguição que aparece. O irmão está pronto para ir lá na Santa Ceia, já vem na última hora, aparece um obstáculo, aparece um outro problema. O irmão está indo para congregar, já aparece uma outra dificuldade. Bendito é o Senhor. Começa a estar tudo em paz, aí aparece alguma situação para você perder a paz, para você perder a esperança, para você perder a fé. Guarda bem essa palavra. Glória ao Senhor. Nesta tarde o Senhor vai acrescentar a fé dentro do nosso coração, sabendo que sem fé é impossível agradar a Deus, sabendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem.
Aleluia! E alguém entrou aqui, ou alguém está aí, você está aí, não é, irmão? Desesperançoso, com uma situação muito difícil. Pai Santo, aonde que está o meu socorro? O teu socorro está na palavra desta tarde. Você crê? Você crê? Glória ao Senhor! O Senhor envia, o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que temem a sua santa e poderosa palavra. Você crê, irmão? Crê somente e tu verás a glória de Deus. Glória, glória a Deus. Muitos que estão aqui estão glorificando a Deus aqui, aí também, não está? Por quê? Porque é o Senhor confirmando dentro do teu coração que Ele virá e não tardará. São esses os sinais que você precisava hoje. São esses os sinais que você precisava hoje. São esses os sinais que você precisava hoje. Esteja onde você estiver, na rua, no campo, no grande centro, numa casa bonita ou numa casa pequena, não importa. Deixa entrar o Rei da Glória. E a palavra fala assim: deixa entrar o Rei da Glória. E alguém perguntou: quem é esse o Rei da Glória? E a resposta veio: é Jesus o Salvador. Aleluia. Vocês não sabem bem esse fato, essa história verdadeira. Apesar de todas essas perseguições, Davi não deixou de amar ao Senhor. Como diz aqui, já no Novo Testamento aprendemos: de todo o seu coração, de toda a sua alma. Amar a Deus de toda a sua vida, existência, com todas as forças que Deus lhe der. Não é? Por quê? Porque já ressuscitamos em Cristo. E quem é que ressuscita? Quem já morreu. É tão fácil. 3 de Colossenses está escrito: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, não as que são daqui da terra, do mundo. Busca, bate na porta. Batei que abrir-se-vos-á. Glória a Deus às alturas. Então, irmão, quando o servo de Deus disse: em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando ele imergiu você nas águas, houve ali então a morte. Você que é testemunhado, que está aqui ou que está aí agora. O testemunhado é aquela pessoa que ainda não fez um concerto com o Senhor nas águas do santo batismo, segundo a fé apostólica e desta doutrina santa que nós aprendemos a servir a Deus. Está entendendo? Assim então chamamos um testemunhado, que recebeu o testemunho e que, com todo o direito que você tem, vem analisar, vem olhar, vou ver como é, vou ver como que está sendo feito lá, como que é esse assunto. Essa pessoa me convidou, ou meu pai e a minha mãe sempre têm falado para mim. Isso mesmo, examina, porque está escrito na palavra também, a teu respeito: examinai tudo e retende o bem. Você entende que aqui é um lugar bom para você? Veja que lugar agradável, ninguém fala mal de ninguém, ninguém quer mal de ninguém. Todos aqui queremos alguma coisa. Eu também quero, você também quer, não quer? Nós queremos, nós desejamos. E Deus que está aqui junto de nós nessa tarde, Ele também quer. Então, algum pode dizer: mas eu já cometi muitos males, eu não tenho essa dignidade. Olhando para essas servas de Deus aí, com esse véu sobre a sua cabeça, parece anjos. Olhando para esses irmãos bem arrumadinhos aí, glorificando o nome de Deus, parece anjos. Quando você entra na congregação, os músicos tocando, a comunhão do Espírito Santo toma todo aquele povo. Você diz: eu não tenho dignidade de estar aqui. Não, não é assim. Você pensa às vezes que está esquecido, não é? Eu estou esquecido, eu não tenho uma boa profissão,
eu não tenho nenhum emprego, eu ando, já tive talvez o seu pai, alguém parente, já tive oportunidades, eu não soube aproveitar. Mas chega um dia que você encontra com o Rei da Glória. Chega um dia que você encontra aquele que tem um cesto em suas mãos e começa a derramar dádivas, dons, fé, confiança e uma palavra que dá muita segurança para nós: esperança. E quando essa esperança vem de Deus, ela não morre, ela não para por aqui. Glória ao Senhor. Enquanto se veio de Deus uma confirmação de uma palavra, e aquilo fortaleceu o teu coração, e foi aumentando a esperança, foi uma semente colocada no teu coração. Enquanto não cumprir aquela palavra, o Senhor não vai se apartar de você. Aqui havia esse problema, irmãos. Mefibosete era, vamos chamar assim, neto de Saul, o rei de Israel. O pai dele, Jonatas, era filho. O pai dele foi um príncipe, filho do rei, criado da melhor maneira possível daquele tempo. Jonatas, ele tinha um sentimento de amor por Davi. Via que Saul queria acabar com ele por questão de ciúmes, ou questão de algum outro tipo de cuidado que ele tinha, um sentimento não muito bom, nada bom. Querer matar Davi, aquele que lutou, tomado por Deus, e venceu aquele que queria destruir o exército de Israel. Saul, coitado, ele não estava bem. Começou a perseguir então Davi. E o que aconteceu? O filho dele fez uma amizade tão forte com Davi, que até dizia para ele: olha, eu vou lançar uma lança, meu pai quer te matar, eu vou lançar uma lança que será um sinal para que destino nós tomaremos. E você fica bastante vigilante, tome muito cuidado. E sabe, irmãos, Davi, ele teve oportunidade para cortar a jugular aqui, ó, o pescoço de Saul. E com a mesma espada, ele cortou o pedaço do manto de Saul. E aquele pedaço de manto ficou na mão dele. Num certo momento, quando Saul viu ele à distância, ele se assustou, porque Saul falou alguma coisa, e ele mostrou o pedaço do manto que ele cortou de Saul. Com certeza ele se assustou, com certeza um rei, ele pensou: puxa vida, ele podia ter passado essa espada. E em outro momento ele disse: quem sou eu? Quem sou eu para colocar as minhas mãos num rei, o servo do Senhor? Então, irmãos, veja bem, se você não compreendeu certas situações, certos problemas que estão ocorrendo, se você viu que algum dos servos de Deus mesmo foi mal compreendido, ou mal compreendeu você mesmo, calma, essa obra aqui tem dono, sabe? E esse dono, ele vela, ele zela, ele não dorme, nem tosqueneja, ele acompanha cada ato de um dos seus filhos, daqueles que ele ama. Sim, cada filho e cada filha de Deus tem os olhos do Senhor acompanhando, protegendo, orientando, dando firmeza, dando total segurança. O que o irmão ou a irmã faz? Se você estiver numa calçada aqui, e uma rua de bastante trânsito, a sua criança escapa um pouquinho a mão, e vai querer correr, sem olhar, perigoso até ser atropelado ali. O que você faz? Menino, volta aqui, corre ali, pega as mãos, não faz assim? Não protege o seu filho? Pois bem, irmão, se os homens fazem isso, imagine Deus ao nosso respeito. Não te preocupe, entrega os teus cuidados nas mãos santas do Senhor, confia nele, e ele vai cumprir o desejo do teu coração. Bem, passaram-se os anos, essa criança
aquele filho de Jonatas, não? Jonatas o Senhor já levou, Davi passou para outros lugares e começou, e Saul também na guerra acabou morrendo, e Davi começou a assumir o seu reinado. E já havia conversado, Davi, aconselhado muitos, recebendo muitos conselhos também, não é? Mas ele chegou um dia e lembrou-se, já rei, ele lembrou-se dos descendentes de Jonatas. O que eu poderia fazer por ele? Ele evitou, ele me deu oportunidades de poder fugir da ira de Saul. Ele lutou pela minha própria vida. O que eu poderia fazer por ele? Porque sabe, irmãos, a gratidão, o reconhecimento não pode sair do nosso coração. Não. Lembra-te daquela mulher, aquele casal que recebia sempre o servo de Deus lá, ele ia em missão da obra, não é? E aí eles fizeram ali na beirinha da rodovia, da estrada ali, um quartinho, né, para o homem de Deus. Todas as vezes que ele ia viajar por ali, atender uma missão, ele teria um quartinho para se descansar, lavar os seus pés, se alimentar, não é? E ali, quando o servo de Deus olhou e disse assim para o seu companheiro: nossa, olha o que eles fizeram por nós. O que nós poderíamos fazer por essa casa? Vamos, é uma gratidão, é um reconhecimento, é um agradecimento, não é? O que ele pôde? Olha, Geazi disse para ele: olha, meu senhor, você observou que essa casa não tem muita alegria? Não tem criança aqui. E onde tem criança, os irmãos sabem, não é? Eu confesso aos irmãos que eu tenho 6 netinhos. Se eles entram na minha casa, acabou prova, acabou luta, acabou tudo. Eu vou de encontro a eles, beijo eles, abraço meus netinhos. Queridos, quando ele disse: é isso mesmo, o servo de Deus foi e orou a Deus. O bom amigo, aquele que atende às nossas orações, aquele que conhece os nossos caminhos, aquele que conhece e supre as nossas necessidades. E o Senhor concedeu uma criança naquela casa. Também o Senhor Jesus, quando ensinava numa grande multidão, terminou o assunto, terminou o ensinamento, e ele viu que já estava um pouco tarde. E ele chamou os seus apóstolos e discípulos e falou com eles: vocês não têm nada para essa gente comer? Quanto tempo que eles estão com nós aqui? Veja, irmãos, alimentação. Tem um rapaz que tem uns peixinhos, tem uns pãezinhos, traz ele aqui. Os irmãos já imaginaram essa cena? Que coisa linda. O Senhor Jesus, quando aquele menininho levou um pouquinho lá de peixinho que ele tinha, um pãozinho, não tem dúvida que o Senhor Jesus chamou ele: vem perto, vem cá filho, vem aqui, fica perto de mim. Você vai ver um milagre acontecer agora. Aleluia, que coisa linda. Dá para pensar, para meditar na lei do Senhor e nos fatos que ocorreram de verdade com o Senhor, não é, irmão? Com certeza ele, quando ali foi fazer aquela oração, segurou o menino, ficou por aqui e foi pedindo ao Senhor, e pedindo para o Senhor, e pedindo para o Senhor. De repente os apóstolos vinham, os discípulos, e eles colocavam peixes e pães naquele cesto, ia multiplicando. Já viu isso, irmão? Já imaginou olhar assim num cesto e começar a surgir pães e surgir peixes? Bendito é o Senhor. Comeram até sobrar. Reconhecimento, está entendendo? Irmão, irmã, toda luta, toda prova, toda angústia, bendito é o Senhor que vier sobre você, seja fiel, seja firme. Quando o adversário vier falar alguma coisa, diga: para trás de mim, Satanás, eu não tenho nada contigo. Glória ao Senhor. Quando quiserem fazer alguma coisa contra a tua fé, diga: irmão, irmã, diga assim: eu sei em quem eu tenho crido. Nada me separará do amor de Cristo, nem a fome, nem a peste, nem a nudez. Nada me separará deste amor. Mefibosete estava nessa situação, queridos. O pai já havia morrido, o avô, nem se fala, mudou para outro lugar. Somente Ziba já conhecia ele, porque Ziba era o moço de Saul. Quando Davi
informou-se e foi lá. Existe alguém aqui que conhece algum amigo, algum parentesco daquele tempo de Jonatas? E alguém disse: tem um filho dele, Mefibosete. Mas ele é um homem imprestável, com todo respeito, mas não tinha movimentação nas pernas, andava arrastado pelas ruas, com certeza sujo, porque não tinha riqueza, nada que o sustentasse, materialmente ou espiritualmente. Quando uma pessoa chega a esse ponto, vem enfermidade, vem tristeza, vem angústia, vem até depressão. E quando entra a depressão numa mente, num coração de uma pessoa, na mente, é uma enfermidade, irmão. É uma enfermidade que fica uma voz que fica falando para a pessoa: você não vale nada, você não serve mais para nada, você não tem força de nada. Irmãos, a tentação é muito forte, embora uma enfermidade gravíssima, mas, irmão, Mefibosete estava lá, para ele e para muitos, esquecido totalmente. Nós esquecemos, nós podemos esquecer, mas aquele que está aqui nesta tarde, aquele que está aí agora, aleluia, por causa de horários diferentes, ouvimos até oração para o Japão, que agora é madrugada lá, e outras localidades, outras nações que poderão estar coligados nesta tarde junto de nós. Pode ser que aí seja de noite, pode ser que aí seja bem de madrugada, mas, irmão, o Senhor não dorme e nem tosqueneja. Glória ao Senhor. De repente você despertou, não teve mais sono. Bendito é o nome santo do Senhor, porque você precisaria ouvir o conselho da palavra, que vai acrescentar a tua fé em nome do Senhor Jesus nessa tarde. Aleluia. Tem Mefibosete, vai chamar ele. Mas, irmãos, imaginem, ele iria estar junto com o rei, que o avô dele quis matar ele. O que é que ele vinha em pensamento da parte maldosa? Agora então, acabou minha vida. O rei Davi me chamou? Ele agora vai se vingar de todas as maldades que ele passou, do medo. Ele vai se vingar. Que será de mim? Então se arrumou direitinho, porque ia se apresentar diante do rei, não é? Quando abriu com certeza aquelas portas, e o rei foi se aproximando, e ele veio se arrastando, aleluia, e o rei foi chegando perto dele. Não tenho dúvida que ele se assustou, ele devia estar tremendo de medo. O rei vai falar comigo, ele vai se vingar de mim, a força está com ele, o que eu vou fazer? Aí Davi veio, se abaixou com certeza, porque ele se arrastava. Davi se abaixou, seu nome, Mefibosete, seu criado. Glória a Deus. Queridos irmãos e servas de Deus, quem se humilha, Deus exalta. Glória a Deus. Não esqueça essa palavra. Nada de revidar, nada de responder, vou responder à altura. Não faça isso. Baixa quietinho, se humilha, espera na exaltação de Deus. Mardoqueu, espera a exaltação do rei. Porque Amã já tinha feito uma forca para enforcar Mardoqueu. Bendito seja o Senhor. E o rei ouviu um barulho ali fora. Quem era? Amã, um dos seus criados ali, de confiança também. Amã. E Amã já havia, irmão, ele já havia tomado alguma providência a respeito de Mardoqueu, com inveja, com ciúmes. Irmão, esse espírito de inveja, de ciúmes, irmãos, tem que parar da nossa vida. A partir do momento em que você crê no Senhor, crê nas suas providências, crê que Ele está sempre na nossa frente, não tenha medo de nada,
Ah, mais olho gordo, é feitiço, é o mal olhado, é mais isso, aquilo. Saia de ti essas ameaças e esse espírito de medo, porque o Senhor vai como uma draga, sabe, irmão? Sabe aquele trator, quem conhece, sabe um trator que entra numa mata, assim, numa terra totalmente desestruturada, o trator grande vai indo, vai passando assim, arrancando, abrindo os caminhos, tirando a terra. É assim que o Senhor faz com aquele que Ele ama. As tranqueiras, as armadilhas, irmãos, que faz o adversário contra ti, será tirada nesta tarde em nome do Senhor Jesus. Não tema o que possa fazer o homem, porque aquele que nos ama, aquele que tem força sobre todas as coisas, Ele está aqui presente, falando com cada um de nós. E aí também, mas não é presencial, é online. Não, é você que pensa. Isso é a tecnologia que Deus preparou para os filhos de Deus poderem ouvir a palavra onde eles estiverem. Vem a doença, vem a prova, vem a luta, vem a dor, vem o hospital, vem a pandemia, querendo impedir de uma alma se fortalecer na presença de Deus. Deus vai abrindo o caminho, Deus vai abrindo o caminho aqui, abrindo o caminho lá. Não, você não ficará sem alimento. Meu povo não fica sem receber a força que vem do reino da minha glória. Quando Mefibosete fez isso, ele orou: Mefibosete, não tenha medo nenhum. Tudo aquilo que era do seu avô, tudo aquilo que era do passado, seu pai, será restituído tudo para você. E você vai comer junto comigo na mesa, como meu filho. Bendito é o Senhor. Irmão, irmã, a palavra está terminando. Que pena, né? Não tenha medo. O Rei da Glória, aquele que conhece o teu coração, aquele que ama a tua alma, aquele que escreveu alguma coisa a teu respeito, glória ao Senhor, Ele está aqui para te dizer: toda a depressão o Senhor tira nesta tarde. Toda a enfermidade o Senhor é potentíssimo para tirar nesta tarde. A amargura, a tristeza, a angústia, a dor. Está alguém entre vós enfermo? Glória ao Senhor. Está triste? Cante louvores, glorifica o nome do Senhor. Creia que a mão poderosa do Senhor está caindo, está descendo e está descendo agora na tua cabeça. Aonde você está, a onipresença de Deus, irmão, vai te alcançar, e o Senhor exalta a tua cabeça na presença dos teus inimigos. O Rei está falando, o Rei está ordenando, o Rei está determinando. Busca o Senhor, não deixa a casa do Senhor por nada, não deixa os seus conselhos, respeita os homens que o Senhor colocou à nossa frente, os santos homens de Deus, que lá em Apocalipse eles são chamados de anjos. Tenhai os servos de Deus em duplicada honra, aleluia. Respeita, ama, considera, ora por eles, levanta pela madrugada, levanta de noite, levanta de manhã, seja a hora que for que você for orar. Senhor, abençoa os teus servos, abençoa a tua casa, abençoa o teu santo e sagrado ministério. Glória ao Senhor. Assim o Senhor derramará sobre todos nós aquilo que Ele sempre nos promete pela sua palavra. Mefibosete, levanta a tua cabeça, o Rei chegou para te exaltar. Deus seja louvado.